todos. Mais uma vez cá estamos nós, juntos, a cantar o nosso Deus, abraçar os irmãos, a ler a sua palavra, orar e também partilhar depois da ceia do Senhor. É um privilégio muito grande poder estar juntos nesta noite. Vamos dizer obrigado uma vez mais ao nosso Deus. Pai querido, obrigado pela tua bênção, pela tua graça sobre a nossa vida, pela tua misericórdia. Obrigado pela revelação que tu deste a conhecer. Obrigado pela tua salvação. Obrigado pela tua obra, dia após dia, na nossa vida, Senhor. Obrigado pelo amor que tens à tua igreja. Obrigado pela tua palavra que vamos ouvir nesta manhã. Pedimos que o teu Espírito Santo, que a inspirou, possa aplicar aos nossos corações e às nossas mentes, possa trabalhar nelas de maneira cada vez mais rápida para nós sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, no nosso nome. Amém. Nós nos aproximamos da Páscoa. E este é um momento muito importante da Páscoa, porque a mensagem central da Bíblia, a mensagem central do cristianismo, tem a ver precisamente com a Páscoa. Para o cristão, é a data mais importante do ano. A Páscoa. Não é o Natal, é efetivamente a Páscoa. De tal maneira é assim que nós faríamos bem em começarmos a organizar as nossas vidas de Páscoa a Páscoa. E não De janeiro a dezembro, nem depois das férias grandes até as férias grandes. A nossa própria vida devia ser organizada e pensada de Páscoa a Páscoa. Nós às vezes, na passagem de ano, há pessoas que gostam de fazer uma revisão de vida, gostam de fazer votos a Deus, ficamos todos entusiasmados, este ano vai ser e tal. Muita gente faz isso. Mas o cristão faria bem, não é nenhum mandamento, mas faria bem em pensar em organizar a sua vida pessoal, familiar, de igreja, de Páscoa a Páscoa, à luz da morte e da ressurreição de Jesus. Porque nós vamos viver o ano inteiro à luz da morte e da ressurreição de Jesus e do que esta morte e a ressurreição de Jesus trazem para a nossa vida como igreja. De tal maneira é assim que nós, quando tomamos o pão e o vinho e a ceia do Senhor, nos lembramos precisamente disso. Então, e assim como o domingo é um dia que dá o sinal aos outros dias da semana, que nos lembra de quem somos, de Jesus que morreu e ressuscitou, assim também a Páscoa é um período que nos lembra de quem somos para o resto do ano. Seria muito bom nós conseguirmos aproveitar o ano litúrgico, que começa precisamente na Páscoa e termina na Páscoa. E durante muito tempo assim se fez, e há muitas igrejas que seguem precisamente o ano litúrgico, que se focam de Páscoa a Páscoa. Este é o período especial para a nossa vida e acho que seria muito bom nós fazermos isso. Queridos irmãos, eu vou partilhar convosco este texto de Romanos 6, 1 a 14, que foi lido já, e que começa com uma pergunta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É muito interessante esta pergunta. Sabem porque é que esta pergunta faz sentido? Porque os primeiros cristãos descobriram que não ganhavam a salvação por meio das suas obras, por meio das suas boas ações, por meio do seu comportamento. Os cristãos antigos perceberam que quando chegarem um dia, depois de morrerem, chegarem à presença de Deus, não podem dizer a Deus: ó Deus, tu tens que me aceitar no teu céu, na tua presença, porque na minha balança os bons pesaram mais do que os maus. As virtudes pesaram mais do que os defeitos. Ninguém pode chegar a Deus assim. No mundo santo, 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 santo de Deus, não há lugar ao pecado. Não há um só homem, uma só mulher em toda a história que seja digno de ter arrogância de chegar perante Deus e dizer: tens que me aceitar aí porque eu mereço. Ninguém. Os cristãos primitivos perceberam isso. Perceberam que é por graça, que é uma oferta, uma dádiva de Deus.
por causa da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. Eu, quando tinha 8 anos de idade, eu ia muito a catequese com a minha mãe e tudo mais, antes dos 18 anos de idade, era 8 anos de idade, e houve um dia que mudamos do ano, a cidade chamava-se Nova Lisboa, fomos para o Luso, para o Mexico, e nessa altura, eu, 8 anos de idade, tinha começado a aprender a ler, apanho um folheto no chão, de uma igreja batista lá do Luso, que dizia: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Depois tinha uma explicação. Agora, uma criança de 8 anos, que não sabia bem o que era salário, percebeu aquela mensagem naquela altura. Eu não me converti naquela altura, mas o meu coração ficou profundamente tocado. Eu percebi o amor de Deus ali naquele momento. Eu não sabia bem o que era salário, mas sabia que o meu pai trazia e a minha mãe trabalhavam e já tinha ouvido falar em salário, o que lhes pagavam a eles para o sustento da nossa família. E eu li então que o salário do pecado era a morte, que o pecado leva-nos à morte. Mas, e nós merecemos essa morte, assim como um trabalhador merece o seu salário. E que o pecado paga-nos com a morte. Mas, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E eu lembro-me de ter pensado e de ter aprendido ainda hoje, ao longo de anos. Eu preguei muito isto em Coimbra quando era estudante, era um dos meus textos favoritos para falar aos meus colegas. O homem tenta de várias maneiras chegar a Deus. Através de religiões, através de boas obras. Muitas maneiras tenta chegar a Deus. E não conseguindo, o homem tenta buscar sentido em tanta coisa que o destrói. E aprendi que as religiões são como alguém estar a afogar-se e a religião manda-nos um manual de salvação. E ainda estamos na primeira página, já nos afogamos, porque não dá para estudar o manual de salvação quando estamos a afogar-nos. E que o cristianismo significa que Deus não nos enviou o manual de salvação. Ele fez tábua de salvação. E então, Ele na cruz, Ele faz tábua de salvação. E nós só temos que nos agarrar a essa tábua. E somos salvos. E temos a vida eterna em Cristo. E os cristãos perceberam isso. Que não é por boas obras, não é pelo nosso esforço, é uma dádiva de Deus. Mas então, é esta graça tão abundante, tão maravilhosa. Os cristãos, pegando nisto, muitas vezes, muitas pessoas tomaram uma atitude muito estranha. Que diziam assim: então, se não é por obras, podemos fazer o que queremos, porque já estamos perdoados, já estamos salvos, Deus já nos salvou, podemos viver como quisermos. E muita gente é assim que pensa. E por isso, alguém diz, versículo 1 novamente: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja graça mais abundante? Isto, em termos da história da teologia, chama-se o antinomialismo. Nomos lei, anti-lei. São pessoas que vivem em libertinagem. São aquelas pessoas que entendiam a graça de Deus, que a graça de Deus, já somos salvos uma vez por todas, podemos viver sem reino em roque, uma espécie de anarquia cristã. E isto é muito errado. Ainda hoje, irmãos, pensamos às vezes assim: podemos viver como queremos, vivemos realmente cada um a sua própria vida, porque já somos salvos, podemos viver como queremos. É uma atitude errada. E o apóstolo Paulo vai tentar corrigir isso. O apóstolo Judas, não vale a pena os irmãos aderirem, mas diz-nos o seguinte: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em pecado, em dissolução, a graça de Deus. Tornam a graça de Deus em dissolução, em pecado. E negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. E por isso, o apóstolo Paulo diz-nos no versículo 2: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Nós morremos para o pecado. Eu quero alertar-vos, em primeiro lugar, para um perigo que é muito comum, irmãos. Há muitas pessoas, e até há alguns professores, que ensinam assim autores bíblicos, pastores até, que pegam numa metáfora, pegam na comparação do corpo humano morto, cadáver, e tentam dizer:
Se o cadáver está morto, é insensível. Se nós encontrarmos, por exemplo, um animal morto, não é? No chão, e não sabemos que está morto, se está a dormir, damos um toquezinho a ver se ele se assusta. E se ao toque o animal não tem absolutamente reação nenhuma, nós não reage a estímulos. Então é insensível. Algo que está morto, ou alguém que esteja morto, está insensível. Insensível. E nós pensamos, bom, se estamos mortos para o pecado, devíamos ser insensíveis para o pecado. E há pessoas que ensinam isso. Isto é um erro muito grande. Isto é um erro muito grande. Porque essas pessoas que pensam assim vão entrar numa grande contradição consigo mesmo. Não vão perceber porque é que eles ainda são sensíveis ao pecado. Porque é que o pecado os tenta. Porque é que ainda pecam. Têm dificuldades em compreender isto. Eu lembro-me de um irmão nosso, crente, que já há muito tempo que não vejo. Ele um dia veio ter comigo, eu tinha falado sobre isto talvez na escola dominical, ele veio ter comigo e quis corrigir-me. E disse, irmão, o crente é insensível ao pecado, sim. O crente está morto com o pecado, assim como um cadáver está insensível para as coisas. É sim, senhor, assim. E portanto não peca. E aquele homem a falar assim, um homem que tinha um problema de vício do álcool, um homem que espancava a mulher, crente, vinha-me dizer aquilo. Na cabeça dele é insensível. Como é que ele pode viver uma realidade? É difícil perceber isto. Cuidado com as metáforas. Quando Jesus diz, sejam como uma destas criancinhas, as crianças só têm virtudes. Há coisas de criança que temos que abandonar. Aquelas birrinhas, uma série de coisas que não é o que Deus nos está a incentivar. O que Deus nos está a querer é dar um sinal único, que é, sejam humildes, simples, abertos a aprender, como estas pequenas crianças. E não tudo o que tem a ver com as crianças. Então as metáforas não são para ser levadas em todos os seus aspectos, em todos os seus pormenores. Portanto, temos que ter cuidado. A Bíblia não ensina que ficamos insensíveis ao pecado. O que nos ensina, o que é que então significa morrermos para o pecado, estarmos mortos para o pecado? O que é que significa isto? Irmãos, não é a ciência médica, não é a tanatologia que nos ensina isso. É a teologia, é a Bíblia. E por isso tem que ser como a Bíblia que nos tem que dizer o que é que significa estar morto para o pecado. Não é pegar na tanatologia, na ciência médica que estuda realmente as reações do cadáver nos primeiros momentos e ver o que é a morte para a ciência. E a partir daí aplicarmos. Não é assim, irmãos. Nós realmente devemos considerar-nos mortos para o pecado. O que é que isso significa, irmãos? O que é que isso significa? Em primeiro lugar, irmãos, isto significa... Eu vou pedir só a estas meninas que por favor, não façam barulho, porque senão eu vou pedir o favor de se separarem, está bem? Então, o primeiro significado é a morte de Cristo é imputada a quem crê pela fé. Isto significa, em primeiro lugar, estarmos mortos, significa que, assim como Jesus Cristo morreu na cruz, todos aqueles que estão em Cristo, que aceitaram a dádiva de Cristo, do amor de Deus em Cristo, participam daquela morte de Jesus na cruz. Quando Jesus morre na cruz, Ele leva os pecados de toda a humanidade com Ele. E Ele realmente sofre o castigo que nós merecemos. A pena de morte que cada um de nós merecia está sobre Jesus Cristo. Olhando para Ele, nós vemos a humanidade inteira morrendo na pessoa de Jesus. Então, Jesus morre na cruz e todos aqueles que aceitam esta dádiva de Jesus na cruz beneficiam dos resultados da morte de Cristo na cruz. Então, assim como Cristo morreu na cruz, nós, os que somos de Cristo, morremos na cruz com Ele. E por isso, o primeiro significado de morrermos na cruz significa a união com Cristo na sua morte. Há uma identidade do cristão com Cristo. Nós nos identificamos com Cristo na morte. E o batismo é o sinal visível, precisamente, desta realidade. Por isso, o versículo 3 diz:
porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então o batismo, a pessoa que submerge na água, significa que morre. E de repente depois é levantado da água, significa que ressuscita. Então Jesus, ele mesmo foi batizado e ressuscitou simbolicamente. Ele estava naquele momento a fazer um gesto que depois de Jesus morrer e ressuscitar, os cristãos repetem ao longo dos séculos. O batismo nas águas. Não é o batismo que salva. Não é o batismo que salva. O que salva é a obra de Jesus na cruz. Mas o batismo é uma expressão simbólica, é uma representação de uma realidade, de um facto, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E todos aqueles que são cristãos realmente morreram em Cristo e ressuscitaram com Ele. E por isso o versículo 3, portanto, diz-nos, que nós já lemos: ignorais que todos fomos batizados em Cristo Jesus, e todos nós que assim fomos batizados na sua morte. Em segundo lugar, o que é que significa estarmos mortos para o pecado? Significa aquilo que é uma palavra jurídica, significa justificados. Justificação. Significa sermos declarados justos. Vejam bem, se alguém é condenado a uma prisão, por exemplo, depois porque foi declarado culpado, e depois de cumprir a pena de prisão, essa pessoa sai já justificada. Já cumpriu. Não tem que temer a lei. Realmente está pago. Jesus Cristo, e nós em Cristo, sofreu a morte, sofreu esse castigo, sofreu essa pena, sofreu-a de forma perfeita, cumpriu, pagou o preço. E por isso Jesus um dia na cruz dizia, antes de entregar o Espírito dele: está cumprido, está pago, está completo. Então tu e eu, irmão, que somos de Jesus, meu irmão, minha irmã, nós em Cristo cumprimos a pena. Não fomos nós que fizemos, foi Cristo, mas nós participamos. Jesus recebeu todos os nossos pecados nele. E por isso, irmãos, nós estamos justificados em Cristo, somos declarados justos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, irmãos, a morte para o pecado é uma posição, é um estatuto, é uma posição do crente perante a morte e perante o pecado por estar em Cristo. Vejam-se o que é que diz os versículos 10 e 11. Ouçam bem, irmãos. Pois, está-se a referir a Cristo. Versículos 10 e 11, quem estiver a acompanhar. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, o que significa que nós estamos em Cristo, a nossa posição é em Cristo. E nós somos o seu corpo. E por isso as bênçãos da cruz pertencem-nos, por Jesus Cristo que nos representou a todos naquela cruz. Irmãos, isto é importante insistir nisto, porque há uma grande confusão entre o que é velho homem e o que é velha natureza. Não foi a carne, que a Bíblia refere-se a carne, não foi a velha natureza caída que foi morta na cruz. Não foi a inclinação que o ser humano tem para o pecado, que foi destruída logo ali na cruz e que nos tornamos a partir daí insensíveis. A velha natureza, a carne, continua viva e trata e luta contra o crente, contra o cristão, travando um duro combate. A nossa carne, a nossa inclinação para o pecado, a velha natureza, a carne, continua a dar-nos luta. Nós não só sofremos tentação, como de facto pecamos. E há um aliado, que é o diabo, e também as mentalidades e valores caídos, corrompidos do mundo em que nós vivemos, que juntamente com esta velha natureza, tentam afastar-nos de uma vida digna de alguém que está em Cristo.
E por isso, nós somos de facto sensíveis ao pecado. Somos sensíveis à tentação. Se assim não fosse, não fazia sentido os versículos 12 e 13 dizerem assim ao crente: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos de entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O Evangelho de Lucas, a carta aos Gálatas, fala-nos de um tipo de cruz, que é a cruz que cada crente deve levar, que os crentes devem levar cada dia. Tome cada dia a sua cruz. Essa cruz tem a ver com um caminho de santificação, de aperfeiçoamento, de trabalho na nossa vida, que significa precisamente matar o nosso lutar contra a nossa inclinação pecaminosa, resistir ao diabo, dizer não ao pecado. E quando pecamos, clamamos por misericórdia de Deus, por confessarmos os nossos pecados. E cada dia é que Cristo cada vez mais se entronize, reine no nosso coração e na nossa vida. É um caminho de obediência. Essa cruz temos que levar cada um. E a cruz de cada um é diferente. Porque pessoas diferentes são pessoas diferentes e cada um com as suas lutas. E todos lutamos. Essa é a cruz que tem a ver com resistir ao pecado em cada dia. É a cruz que cada um leva. Mas há uma cruz que tu e eu não podemos levar. A cruz que levou Cristo à morte. E essa cruz que levou Cristo à morte é a cruz onde morreu o velho homem. E não confundir a carne ou a velha natureza com o velho homem. Nós ainda aguardamos que Jesus Cristo volte e nessa altura já nunca mais seremos tentados, não teremos mais, não pecaremos mais. Estaremos completamente santificados. Tudo se completará. Mas até lá chegarmos, tendências egoístas, o pecado, vão continuar a puxar por nós. E nós não somos insensíveis. Sejamos sinceros. Por vezes o pecado até dá-nos prazer. E por isso é que somos tentados. E é uma luta isto. Mas o velho homem, esse foi crucificado em Cristo. Quem é o velho homem? Imaginem a nossa vida como uma biografia a ser escrita por Deus. E é uma biografia em 2 volumes. O volume 1 e o volume 2. Qual é o primeiro volume? O primeiro volume termina com a morte do Kim Rogério, que terminou quando eu, um dia, aceitei Jesus na minha vida e, em Cristo, eu fui salvo. E aí também, fechou o primeiro volume, começa o segundo volume da minha biografia. Uma vida ressuscitada em Cristo. Um novo homem. O Kim que vocês veem não é o mesmo Kim antes de ser cristão. O velho Kim já morreu há muito tempo, não mais existe. Que velho Kim é este que morreu? Em que sentido é que morreu? Este Kim merecia uma pena. Essa pena foi paga. De uma vez por todas. Em Cristo. Ele pagou por mim. E eu estava lá ou não estava. Todos aqueles que aceitam Jesus no seu coração beneficiam realmente da morte de Cristo na cruz. Porque Ele levou os meus pecados e os teus naquela cruz. O velho Kim já morreu há muito tempo. Tinha 11 anos de idade. Desde então, o segundo volume da minha vida começou a ser escrito aos 11 anos de idade, quando eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Está completo. O sangue de Jesus derramado na cruz foi o preço da minha salvação, como é da tua salvação. O velho homem morreu definitivamente. O velho que morreu legalmente diante de Deus. Eu, por isso, posso até cair várias vezes na minha vida. Viver como se não estivesse, como se já não fosse uma pessoa salva, livre. Mas estou livre. Vocês lembram-se da história do soldado que se perdeu, como muitos se perderam depois da guerra de Vietnã? Em muitas guerras é assim. Imaginem, depois de uma guerra grande que tenha havido, no caso de Angola, depois de ter havido a guerra entre o Antalya e o UNITA, e fizeram depois, houve o armistício, negociou-se a paz, terminou a paz. Houve soldados que não ouviram isso, não tinham rádios, não tinham nada, não tinham comunicações e continuaram a viver foragidos, assustados, medrosos, como se não fossem já livres.
como se ainda houvesse guerra. Nós podemos viver como se já não tivéssemos paz com Deus. Nós podemos viver uma vida de pecado. Nós podemos viver uma vida de escravidão. Não temos que viver, não temos que ser escravos do pecado. Nós estamos livres, somos homens novos. E por isso, se somos um homem novo, uma mulher nova em Cristo, a Cândida Simões tem também uma biografia. A Cândida antes da sua conversão, a Cândida depois da conversão. A Miriam. O Meireles. Quando é que foi, Meireles? Quando é que começou o segundo volume da tua vida? Aos 21 anos. Tens que idade agora? 23. Portanto, aos 21 anos, a biografia. O Meireles antigo já está morto. O velho homem está morto. O velho homem, velho Meireles. Mas lutamos contra a carne. Não é? Mas o velho homem já está morto. E por isso a pergunta que é feita no versículo 1 não faz sentido. Vamos pecar então? Vamos pecar à vontade? Já estamos salvos. O velho homem está justificado, está morto, está unido a Cristo. Em Cristo está sentado nas regiões celestiais. Está justificado. Vamos pecar à vontade. Vamos pecar à vontade. Isto não faz sentido. Irmãos, imaginem alguém que saiu da prisão. Alguém que estava ligado ao crime. Seja qual for o crime. Saiu da prisão. Pode ser tráfico de droga, pode ser furto, pode ser o que seja. Uma vida, volume primeiro da sua biografia. Foi preso. Cumpriu a pena de prisão. Ao fim do tempo da pena de prisão, suponho que é um daqueles poucos casos de sucesso de pessoas que são depois ressocializadas, reintegradas, que mudaram. Sai fora com uma ideia clara, porque ele andou na prisão, trabalhou, estudou, tirou um curso na prisão, aprendeu coisas que não sabia, o que é ser gentil, ser altruísta, na prisão. Daqueles poucos casos. E ele sai fora. Qual é que vocês acham que é a grande vontade desta pessoa? É viver uma nova vida. É ter um novo começo. O que ele quer é tudo, é menos voltar atrás. Essa pessoa, vocês pensam quando sair cá fora não vai ser insensível ao pecado? Não, não vai ser. Mas tem uma compreensão nova de quem é. E essa pessoa vai ser tentada a dizer: toma mais uma passa, faz mais isto, é só um pequeno furto, é só isto. E ele pode cair ou pode dizer: este que tu vês não é o mesmo que tu conheceste. Aqui diante de ti está um novo homem. Aqui diante de ti está uma nova mulher. Aquele velho Kim, Zé, Maria, Manuel, que tu conheceste, na prisão mudou. Está aqui o novo homem. Nós éramos uma coisa antes de Cristo. Cumprimos a pena na pessoa de Cristo. Somos um novo homem, uma nova mulher. Vivamos esta realidade. Consideremos-nos mortos para o pecado. E, portanto, nós temos a possibilidade de ter uma vida nova de alguém que cumpriu a pena em Cristo. E não temos que estar escravos. E por isso, no versículo 14, estamos a terminar, diz: porque o pecado, irmãos, não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. E é uma pena, porque estas cartas foram escritas para serem lidas todas do princípio ao fim. Este capítulo não terminou aqui. O capítulo 7 é muito importante, por exemplo, e aquela história do apóstolo Paulo dizer: olha, o que eu não quero fazer faço, o que eu não quero faço, o que eu quero não faço. Quem me livrará? Pois, eu realmente caio quando estou seguro na minha própria força. Mas todos os que estão justificados em Cristo receberam vida nova pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, sempre que dependermos de Deus no Espírito Santo, nós somos vencedores. Se quisermos viver na nossa própria força, voltamos ao tempo antigo, de um homem que já morreu. Mas, pelo Espírito Santo, somos vencedores. E no capítulo 8, é fantástico. Isto vai em crescendo. E chega ao ponto de dizer: nós estamos para ver, e a própria criação,
está com uma ardente expectativa para ver o que é realmente crentes, igreja, feito de homens e mulheres novas, viverem em plenitude o Evangelho. Eles pecam, mas não se abandonam ao pecado. Não se rendem ao pecado. Não têm esta atitude displicente. Eu vou pecar porque Deus perdoa. Pelo contrário. O pecado leva-os às lágrimas, leva-os aos joelhos, pedem, clamam perdão a Deus e não querem voltar a viver uma vida de um homem que já morreu, de uma mulher que já morreu. E a própria natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus no capítulo 8. Ou seja, é um crescendo que ali vai. E neste período da Páscoa, irmãos, eu queria trazer esta mensagem e o tema é, de facto, estou crucificado com Cristo. Não esqueçamos, o velho homem já morreu. E aquilo que nós crucificamos agora é a velha natureza, é a carne, que tem que ser contrariada. Temos que dizer não ao pecado. Há uma luta que vamos travando, mas não temos que matar o velho homem, porque este está morto em Cristo há muito tempo, está justificado em Cristo. A velha Miriam está justificada. Graças a Deus. Quando é que foi, Miriam? Em 1979. Alguns não se lembram do dia exato, não faz mal. Mas podem descobrir que há um período da sua vida em que tudo ficou diferente. Quando eu preparava esta mensagem, houve alguns momentos em que eu fiquei de facto emocionado, por causa deste novo volume da minha vida. E eu, como vocês, queremos viver em plenitude este segundo volume da minha vida. Este segundo volume da tua vida, da nossa biografia. Nós estamos mortos para o pecado. Não somos insensíveis a eles, mas o velho homem está morto. E por isso estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. E agora nós vamos ter a ceia do Senhor com a ajuda do nosso irmão Manuel Rainho, que vai ministrar a ceia.